Cristo. Amém, igreja? Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui diante da casa do Senhor nesta noite. Estivemos ministrando aí durante toda a semana, né? Junto com os irmãos. Mas não se preocupe, que a semana que vem nós teremos novidades. Amém? A partir de terça-feira agora, nós estaremos viajando. Só retornaremos, acho que no domingo ou na segunda-feira. Então nós teremos aqui pessoas, instrumentos de Deus, falando com a igreja. Os irmãos estarão aí, né, diante de pessoas que Deus estará trazendo nessa igreja. Aleluia, para falar com você. Então, que você, no nome de Jesus Cristo, faça um propósito com Deus. Venha toda essa semana, né? E eu tenho certeza que Deus estará renovando a cada um de nós neste lugar. Amém? Então, queria saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Paz do Senhor Jesus, igreja? Amém. Seja com cada um de vós, no nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir as suas Bíblias comigo, aqui no livro de Hebreus. Uma passagem bastante conhecida, mas que Deus tem ministrado fortemente ao meu coração há algum tempo. E eu sempre guardava, e hoje o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui diante dessa palavra. Capítulo 11. Gostaria de estar lendo com os irmãos a partir do versículo 1. Eu queria que você procurasse alguém que não tivesse Bíblia perto de você. Fica do lado dele. Isso. Fica do lado dela, no nome de Jesus. Procura, olha para trás. Isso. Vê se você encontra aí alguém que está sem Bíblia. Faça companhia para ele e faça companhia para ela no nome de Jesus. Amém, irmãos? Capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para que qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca, a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor sobre essa palavra, Pai. Senhor maravilhoso, eu quero te agradecer, porque o Senhor é sempre fiel. Não existe Deus outro além de ti, não existe Deus maior, não existe Deus melhor do que o Senhor. O Senhor é o Deus que é sobre tudo e sobre todos. E nós queremos nesta noite louvar e agradecer ao teu nome, porque o Senhor a cada dia tem renovado, tem, Senhor, trazido sobre nós a tua doce e maravilhosa palavra, que nos transforma, que nos constrói, que nos enche, que nos prepara, que nos santifica, que nos separa, Senhor, ó Pai, que nos consagra para ti. Nós queremos te agradecer, ó Deus,
nesta noite, Pai, e que se ainda houver algo que queira estar diante de nós, e o Teu Espírito diante de nós, e a Tua palavra, que o Teu poder nesta noite esteja repreendendo, no nome de Jesus Cristo, toda autoridade no reino espiritual que queira se levantar contra o Teu querer para nós nesta noite, que o Teu poder repreenda, no nome de Jesus Cristo, todo mal seja repreendido nesta noite, porque nós tomamos posse para a honra e a glória do Teu nome, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, igreja, no nome de Jesus Cristo. Aleluias. Nós vemos aqui, né, a palavra do Senhor falando conosco a respeito da fé. E hoje é o que nós iremos falar, porque, como os irmãos, eu creio que ainda não sabem, nós estamos no mês do confrontamento, né? Nós estamos no mês do confrontamento. E no mês do confrontamento, né, nós entendemos aqui, com a palavra do Senhor, que em toda a nossa vida, em todo momento da nossa vida, nós somos confrontados. Amém? Amém, igreja? E agora eu quero que você repita algo comigo nesta noite. Diga assim: quando confrontado, eu preciso ter fé. Amém? Vamos declarar mais uma vez? 1, 2, 3. Quando confrontado, eu preciso ter fé. Agora você vai olhar para quem está do teu lado aí e você vai falar para ele: quando confrontado, tenha fé. Olha bem nos olhos dele e diga para ele: quando confrontado, tenha fé. Quando confrontado, tenha fé. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando confrontado, nós precisamos ter fé. Fé. Nós lemos aqui no capítulo 11 de Hebreus, a palavra de Deus nos diz que a fé é a certeza de que nós haveremos de receber aquilo que nós precisamos. Aí nós vemos aqui a primeira pessoa, na palavra de Deus diz que é pela fé que nós podemos compreender que aquilo que nós vemos foi criado através daquilo que nós não vemos, que é a fé. Amém? Pela palavra tudo foi criado, pela palavra o universo foi formado. Tudo isso que existe veio através de algo que nós não podemos ver. Olha que coisa tremenda. Aí a primeira pessoa no versículo 4, em que a palavra de Deus nos fala, foi Abel. A palavra do Senhor, o primeiro exemplo que nos traz de fé, foi o exemplo de Abel. Abel foi uma pessoa que ofereceu o seu sacrifício com fé. Ele ofereceu o seu sacrifício sabendo que o próprio Deus receberia. Abel, ele chega diante do altar para oferecer o seu sacrifício, não pensando em tantas possibilidades que nós podemos nos achegar ao altar com intenção, com pensamento, mas Abel, ele chegou diante do altar e trouxe a sua oferta, mas ele era diferente dos outros, ele era diferente do seu irmão, porque ele chegava para apresentar oferta, sabendo que o próprio Deus estava ali para receber. Quando você chega na casa de Deus, irmão, não deixe, não admita, não aceite com que nada roube aquilo que Deus te trouxe para receber. Aleluia! A palavra de Deus diz que nós entramos diante da sua presença para oferecer um sacrifício. Mas todas as vezes que o nosso sacrifício ele é aceito, o Senhor vem com a sua presença sobre a nossa vida. Então nós sabemos que nós chegamos diante de Deus. Para chegar diante de Deus é preciso ter fé de que Ele está ali para receber. Abel, a palavra nos dá aqui esse primeiro exemplo, dizendo que o seu sacrifício foi mais excelente do que o seu irmão Caim. Porque por causa da sua fé,
ele foi reconhecido como justo, e naquele momento o Senhor aprovou a sua oferta, as suas ofertas. E a Bíblia diz que apesar dele já estar morto, até hoje, seu testemunho é forte e poderoso. Aleluia. Sabe, irmãos, quando os nossos olhos estão focados no alvo, que é esse aqui, a primeira parte, de quando nós somos confrontados, nós precisamos ter fé. Amém, igreja? Precisamos ter fé. E a primeira coisa que nós devemos fazer para estarmos apegados, arraigados, com base na fé que o Senhor colocou no nosso coração, a primeira coisa é ter um alvo. Eu quero que você olhe para quem está do teu lado e diga para ele como um profeta de Deus. Olha bem no olho dele e diga: tenha um alvo. Aleluias. Amém, irmãos? Tenha um alvo. Nós precisamos ter um alvo nas nossas vidas. O que nós conseguimos ver com o exemplo de Abel é que quando os nossos olhos, irmãos, eles estão focados ali naquele alvo, quando os nossos olhos estão fitados no alvo, que é o nosso Deus, Abel, ele foi oferecer a sua oferta independente das atitudes más do seu irmão. Ele poderia muito bem dizer naquele dia: hoje eu vou oferecer a minha oferta de qualquer jeito, porque o meu coração está triste. O meu irmão Caim, ele é muito mau. Você leu na palavra, não leu? Ele é muito mau. A Bíblia diz que as suas obras eram más. Isso poderia ter afetado o sacrifício de Abel. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que os olhos de Abel estavam naquele que estava ali disposto a receber o seu sacrifício, independente da fase em que Abel estava atravessando. Aleluia. Lá estava Abel com seus olhos focados no alvo. E quando nós estamos, irmãos, dessa maneira, sabe o que acontece? Eu quero nesta noite que você receba a palavra de Deus para a tua vida desta maneira, de que quando os teus olhos estão focados no alvo, que é o teu Deus soberano e poderoso sobre a tua vida, sabe o que vai acontecer com os problemas que estão se levantando contra você, que estão te fazendo desanimar, pensar, questionar? Sabe o que vai acontecer com estes problemas? Eles vão começar a diminuir. Quanto mais os nossos olhos estiverem focados, fixos no alvo que é o nosso Deus, os nossos problemas irão diminuir. Aleluia. Tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que tem te machucado, tudo aquilo que tem te revoltado, começa a ficar pequenininho diante do poder daquele que está diante da tua vida. Aleluia! Se tornam pequenos e insignificantes, porque a palavra de Deus diz que a fé é a nossa certeza concreta. É a nossa certeza verdadeira. Uma confiança que não dá espaço para as dúvidas. E foi o que Abel naquele momento se dispôs a fazer. Dizendo: eu sei, aleluia, quem é que vai receber o meu sacrifício. Eu sei para quem é que eu estou fazendo o meu sacrifício. Eu tenho um alvo na minha vida. Amém, irmãos? Então, quando você for confrontado, você precisa ter fé. E a primeira coisa que você vai fazer na tua vida é colocar o Senhor Deus como alvo. Amém? A primeira coisa qual é? É colocar o pastor como alvo. Alguém veio aqui para agradar o pastor? É colocar a equipe de louvor como alvo? Também não. É colocar a quem como alvo das nossas vidas? Olha para quem está do teu lado e fala para ele: é Deus quem vai receber o teu sacrifício. Diga para ele: não se preocupe. Fala para ele: não se preocupe. Deus está aqui para receber o teu sacrifício. Aleluia! Aplauda ele nesta noite, igreja, no nome de Jesus. Aleluia!
Aleluia! Eu gostaria que você marcasse aí a sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 11. Abrisse a palavra de Deus aqui no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 14. Nós vemos aqui a nossa segunda posição. Capítulo 14 de Êxodo. Quando confrontados, devemos ter fé. A primeira coisa é colocarmos Deus como nosso alvo. A segunda coisa que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Capítulo 14. Nós leremos aqui a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel que retrocedam e acampam diante de Piairote, entre Migdol. Acampai-vos à beira-mar defronte a Baal-Zefon, e assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então eu endurecerei novamente o coração de Faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o seu coração, o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E eles exclamaram: que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, os nossos escravos, fugirem do nosso serviço? Rapidamente, o faraó mandou aprontar a sua carruagem e tomou consigo o seu exército, levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com oficial no comando. E o Senhor endureceu novamente o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavaleiros e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Quando o Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Apenas até aqui. Nós vemos aqui, irmãos, a segunda coisa, que quando nós somos confrontados, nós precisamos trazer para as nossas vidas. Primeira coisa é colocar Deus como nosso alvo. Amém, igreja? Você não vai esquecer disso no nome de Jesus. A segunda coisa é que nós não precisamos ver para crer. Amém? Não precisamos ver para crer. Nós acabamos de ler aqui a situação que acontece com o povo de Deus, quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo, e ali ele diz: eu endurecerei o coração de Faraó, e ele vos perseguirá. Leia comigo o versículo 4. E ele diz assim, o 3 e o 4, ele diz assim: Faraó há de pensar, eis que os israelitas estão andando atônitos pelo deserto. E aí eu serei glorificado, ele vos perseguirá, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E eles saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Irmãos, nós vemos aqui, sabe, os olhos de Deus sobre o seu povo. Os olhos de Deus sobre o seu povo. Nós vemos aqui que Deus já tinha estratégias preparando para o seu povo uma aparente derrota. Nós vemos aqui que Deus já tinha estratégias. Ele disse assim: olha, vocês não vão por este caminho mais fácil, vocês vão por aquele caminho ali e vão ficar rodando. E o faraó, quando olhar para vocês, ele vai balançar a cabeça e vai falar: está tudo perdido,
está tudo vagando sem rumo, nem sabem o que querem da vida, estão aí, cadê o seu Deus neste momento? E a Bíblia diz que Faraó naquele momento vai se dar por vencedor. E Faraó, ele se levanta para perseguir o povo de Deus, já com a sua vitória garantida aos olhos humanos. Nós vemos aqui o próprio Deus fazendo com que isso aconteça, com que o povo fique parecendo que está perdido. E muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos nessa situação em nossa vida. Parecemos que está tudo perdido, parece que nós estamos ali andando em círculos. E Deus está dizendo aqui, foi eu quem determinei que fosse assim. Aguarda, e todo mundo vai ver que eu sou o Deus da tua vida. Aleluias. Aí nós vemos aqui o Senhor preparando essa estratégia, irmão, porque não é da nossa maneira. Nós sabemos que é da maneira que tem, aleluia, do Deus que tem todo o controle nas suas mãos. É da maneira dele, está tudo nas mãos dele. Ele está no controle de tudo. Aleluia. Aí nós vemos aqui o Senhor primeiramente colocando o povo nessa situação difícil. Faraó já crescendo ali o seu orgulho, o seu poder. Quando a partir aqui do versículo 6 nós vemos tudo que está acontecendo a favor do inimigo. A partir do versículo 6, tudo que está acontecendo, tudo que você lê é a favor do inimigo. Sabe quando você olha, tudo que você vê está a favor do teu inimigo? Olhamos e as coisas não mudam, olhamos e parece que é a mesma história sempre. Nós lemos aqui no versículo 6, a Bíblia diz que Faraó rapidamente apronta a sua carruagem. Depois diz que ele leva consigo todos os carros do Egito. Depois diz que ele leva 600 dos melhores carros, cada um com um oficial no comando. Aí no versículo 8 diz que ele perseguiu os israelitas. Olha só, irmão. Nós vemos aqui os melhores carros. Quem é que tinha os melhores carros? Faraó. Nós vemos aqui o melhor batalhão. Quem é que tinha o melhor batalhão? Nós vemos aqui os melhores soldados. Quem é que tinha os melhores soldados? Os melhores cavalos. Quem é que tinha os melhores cavalos? Exército. Quem é que tinha o melhor exército? Agora no versículo 8, leia comigo. O final do versículo. Quem é que marchava? Triunfalmente. Aleluias. Quem é que marchava triunfalmente, igreja? Aleluia. O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Algumas traduções dizem em alta mão, né? Falam aí que é em alta mão, que também significa rapidamente, de maneira vitoriosa. Aleluia. Sabe, igreja, o inimigo pode ter tudo a seu favor. O inimigo pode se estar achando por vencido. Tem dia que dá até desânimo de começar o dia, porque parece que aonde você vai, está lá o inimigo se mostrando que ele venceu. Tem dia que bate aquele cansaço, porque parece que o inimigo está diante de você, dizendo, eu já venci, eu tenho os melhores carros, melhores soldados, eu tenho a melhor força. Mas aquele que tem fé, aquele que não troca sua fé por nada, aquele que não precisa ver para crer, ele marcha com passos de vitória. Aleluia! Oh, aleluia! Mas para você dar passos que tremem o inferno, que foram os passos que aquelas pessoas deram, o povo de Israel deu, é preciso ter fé. Aleluia!
É preciso ter fé, aleluia. E os teus passos vão declarar vitória, 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 vitória. Quem tem fé, aleluia, dá um glória a Deus nesta noite. Quem tem fé e quer andar em vitória, no poder do nome de Jesus Cristo, abre o teu coração nesta noite e deixa Ele, aleluia, deixa Ele te mostrar o seu poder. Aleluia. Nós não podemos deixar de crer. Oh, aleluia. Nós não podemos deixar de crer. Porque, irmão, quando o nosso inimigo ele se dá por vencedor, nós precisamos ter a fé. Porque quando nós temos a fé, o nosso inimigo acaba ali entendendo que ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Ele vai olhar para você e vai falar: o que está acontecendo? Porque eu estou com o poder. E eles continuam marchando triunfalmente. O que é que está acontecendo? Eu estou se levantando. Eu estou agindo de todas as maneiras. O que é que está acontecendo? Porque eles estão marchando triunfalmente. Sabe, irmãos, se você olhar para o povo de Deus naquele momento, você vai falar assim: o escritor aos Hebreus foi muito bonzinho de escrever que o povo marchava triunfalmente. Foi muito bonzinho porque as condições desse povo aqui, eu tenho certeza que eles andavam de cabeça baixa. Irmãos, eu não sei como que o povo naquele momento, porque a Bíblia diz que eles tiveram medo, muito medo. Eu não sei como eles estavam andando de cabeça baixa, de cabeça alta. O que eu sei é que Deus os fazia marchar triunfalmente. Eram vitoriosos. Aleluia. Quer aquilo que os seus olhos viam, diziam ou não, eram vitoriosos e ponto final. Aleluias. Então, não precisamos ver para... Amém, igreja? É a segunda coisa. Aleluia. Agora nós iremos aqui, neste mesmo texto, nós vemos algo aqui que o Senhor Deus nos traz, através dessa situação de Moisés e o povo de Deus, que é preciso, a terceira coisa, primeiramente, você tem que colocar Deus como alvo. A segunda coisa, você tem que entender que nós não precisamos ver para crer. Amém? Deu para compreender com a situação do povo de Israel? Agora, a terceira coisa, nós precisamos, no meio do confronto, se acalmar. Se acalmar. Amém? A terceira coisa é se acalmar. Vamos ler o versículo 13. Nós vemos aqui, depois que Faraó se aproximou e veio atrás dele, eles tiveram um grande medo, que foi o versículo 10. Versículo 11 e versículo 12, as pessoas começam a falar besteira, dizendo para Moisés: será que nós não tínhamos lugar suficiente para morrer no Egito? Será que lá não tinha cemitério? Então por que vocês nos fez sair do Egito? Para padecermos aqui no deserto. Aí eles começam a falar para Moisés. As coisas, irmãos, quando o confronto acontece, muitas pessoas elas querem se desesperar. Muitas pessoas elas querem falar e ter explicações para o que está acontecendo. Mas a terceira coisa que nós entendemos que nós precisamos, aleluia, no meio do confronto, é se acalmar. Amém? Porque isso se chama fé. Aí nós vemos aqui no versículo 13, o que é que Moisés responde para aquele povo? Então, Moisés encorajou o seu povo dizendo: não temais, permaneceis firmes e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento nunca mais tornareis a ver. Vamos ler o versículo 14. O Senhor combaterá por vós.
Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Lá estava o povo. Moisés, 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 nós estamos com medo. Moisés, por que tu fizeste isso conosco? Estávamos sofrendo, mas ali, Moisés, nós estávamos vendo o alimento de vez em quando. Mas ali, Moisés, nós estávamos vendo um lugar para dormir. Agora tu nos tiraste de lá e nós não estamos vendo nada. Nós vemos apenas um exército forte contra nós. Ele está vindo, Moisés. Por que tu fizeste isso conosco? E a Bíblia diz que o Senhor Deus levanta Moisés e coloca uma palavra na boca de Moisés para Moisés dizer, encorajando o povo, dizendo: não temas, não temas, não temas, porque o Senhor hoje mesmo salvará a todos vós. Aleluia. Você imagina, no momento do aperto, no momento da dificuldade, escutar alguém falar pra gente: não tenha medo, porque Deus irá nos salvar. Não tenha medo, porque Deus irá nos salvar. E esses que se levantam contra nós, aleluia, eles irão ver que o Senhor é quem luta por nós. Eles irão ver com os seus olhos quem é que tem lutado por cada um de nós. Ele diz: acalmai-vos e ficais calados. Um povo, irmãos, que depois de muita insistência, um povo que depois de muita escravidão, muito tempo sendo escravo, finalmente eles obedecem o chamado de Deus para sair da escravidão. Aí, quando eles se debatem com aquela situação, eles olham e veem algo que humanamente é impossível de acontecer. E tudo porque eles decidiram seguir as orientações do servo de Deus. Eles olham para toda aquela situação, eles veem ali que aquela situação era impossível humanamente falando. Tudo porque eles decidiram obedecer às orientações daquele homem de Deus. E de repente, nós vemos ali que chega uma hora desse confronto, que o Senhor Deus levanta Moisés e fala para eles assim: olha, chegou o momento de nós pararmos de debater. Chegou o momento de nós nos desligarmos totalmente, cortar o laço, cordão umbilical da ansiedade, do desespero. Irmãos, tudo aquilo que nós queremos rápido demais, também acaba rápido demais. Tudo aquilo que nós queremos no nosso tempo, segundo a nossa vontade. Esses dias eu fui aconselhar alguém e eu falei: olha, da primeira vez, você lembra? Nós conversamos e foi dito para você: não entre no jugo desigual. Não entre, porque você vai acabar com a tua vida. Não, mas é o que eu quero, é o que eu quero, é o que eu quero. Falei: então tá bom. Você abre mão de Deus para ficar no jugo desigual. É o que eu quero. Falei: amém. A pessoa vem pedir conselho, né? Mas já vem com a opinião formada. E ali aconteceu milhares de coisas, aconteceram coisas terríveis, situações difíceis até de serem revertidas, mas Deus livrou essa pessoa. E ela voltou para os pés do Senhor, se arrependeu, voltou em comunhão. E nós estávamos conversando esses dias, e foi a primeira coisa que eu disse. Eu falei: olha, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, não entre de novo num jugo desigual. Ora primeiramente para Deus converter. Ora primeiramente, porque você estará começando novamente, repetindo a mesma história, sabendo as consequências, sabendo tudo que virá depois. Não faça isso. Comece agora certo. Comece a dar os passos corretamente.
Tira do teu coração o desespero, a ansiedade. Porque, irmão, quando nós arrancamos, quando nós nos desligamos dessas coisas, nós começamos a tomar posse da fé verdadeira, sincera, que espera e que confia no poder do Deus Altíssimo. Aleluia! Era o que Moisés estava dizendo para aquele povo. Chega! Vamos nos acalmar, acalmai-vos, porque é Deus quem vai combater por vós. Você não precisará mais combater com nada e nem com ninguém. Moisés disse: agora é hora de marchar. Aleluia. Agora é hora de olhar para frente, não olhar para trás, com plena confiança no Deus que te chamou. Aleluia. Irmãos, quando nós somos confrontados, nós não temos outra opção. A nossa opção é ter fé. Amém? Sempre será a nossa melhor atitude, é colocarmos a nossa fé em ação. No nome de Jesus Cristo. Esse é o nosso maior desafio. Satanás, ele tem tentado roubar a nossa fé. Este é o maior desafio do cristão, é perseverar na sua fé até o fim. Eu creio, estou convicto daquilo que Deus me chamou. Aleluias. Oh, aleluia. Porque, irmão, quando nós colocamos a nossa fé, quando Moisés disse para aquele povo: olha, nós temos que entender que é o Senhor quem vai combater por nós. Então, quanto a nós, a vós, acalmai-vos e ficais calados. Moisés está dizendo: não queira você trazer a justiça. Você não é Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías 64. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa justiça. Quer ser justo? Quer fazer justiça? Então abra comigo a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 64. No versículo 6. A palavra de Deus diz assim: ora, todos nós estamos na mesma condição de impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Porque perdemos o vício e murchamos como as folhas que morrem. E como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. A Bíblia diz assim: olha, por causa do pecado, todos nós morremos. Nascemos, vivemos, murchamos e caímos como aquela folha seca. Morreu, acabou. Todos nós temos um ciclo de vida. A palavra diz: olha, não há justiça em nós, não há justiça no ser humano. A justiça vem do Senhor. A palavra diz: a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Portanto, tenha fé, coloque nas mãos do Senhor e tu verás a justiça vindo sobre a tua vida. A verdadeira justiça. No nome de Jesus, igreja. Quando eu vi Moisés chamando o povo daquela forma, dizendo: olha, vamos deixar o Senhor trabalhar, vamos deixar o Senhor agir, eu me lembrei da igreja de Laodiceia. Uma igreja que não confiava, não esperava no Senhor. Uma igreja que se baseava, confiava mais nas coisas temporais. Laodiceia é uma igreja onde tinha grandes centros de comércio. Laodiceia nas suas cidades vizinhas, sabe o que ela tinha e ela se baseava? Fontes de águas. Viu? Fonte de águas. Eles se garantiam ali nas suas fontes de águas. Cidade de Colosso, a cidade de Arápolis, tudo eram cidades de grandes fontes de água. E era naquilo que eles se baseavam. Se baseavam na sua medicina. Se garantiam pelo comércio da sua cidade. Mas, irmãos, nós vamos entrar aqui na quarta posição que nós devemos tomar. A primeira posição era colocar o nosso alvo em
Hein? A segunda posição, não precisar ver para. A terceira posição era se acalmar. Se acalma, se acalma, se acalma. Deus está no controle. Aleluia. Deus está no controle. Se Ele levou você, irmão, a demorar, a dar voltas para chegar onde Ele quer, não se preocupa, porque Ele está com tudo nas suas mãos. Aleluia. Agora nós não podemos ser como a igreja de Laodiceia. Aquela igreja que no livro de Apocalipse capítulo 3, a palavra de Deus é direcionada para ela. É interessante que aquela igreja, ela não chegou na cidade. A igreja de Laodiceia, ela não chegou na cidade mudando essa visão daquela cidade. Irmãos, aonde a gente chega, irmãos, nós precisamos levar a nossa fé adiante, ganhando vidas, ganhando almas, ajudando a nossa cidade, trazendo mudança da sentença, da região, do lugar, da onde você está. Se a tua casa é dessa maneira, você não vai chegar lá também daquela maneira. Ah, todo mundo é bravinho aqui também, eu vou ser bravinho, porque se eu abaixar a cabeça, eles montam em mim. Está repreendido em nome de Jesus. Nós não fomos chamados para devolver na igreja, na mesma moeda, irmãos. Hoje na escola bíblica dominical nós nos lembramos de um louvor que diz que a igreja que vai subir, ela é diferente das demais. Ela não se contamina. É uma igreja divina, escolhida pelo próprio Deus e Pai. É uma igreja que tem a sua vida consagrada pelo Espírito de Deus. Ela é maltratada, mas ela não desiste da jornada. É a igreja que vai para o céu. É essa. Aleluia. Aí nós vemos aqui na igreja de Laodiceia uma igreja que chega no lugar e não muda o lugar. Não muda. Ela chega lá, muito pelo contrário, diz que o lugar que mudou a igreja de Laodiceia. Ela chegou e não mudou nada naquele lugar. Aceitou tudo, continuou do mesmo jeito. E pior ainda, trouxe para dentro da igreja a forma com que aquele mundo, a cidade é que fez com que a igreja se moldasse, se acomodasse ao seu sistema. Aí Jesus escreve uma carta ali no livro de Apocalipse. Ele escreve ali uma carta para cada período da igreja, para que em todos os momentos, aqui nós vemos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, todos os momentos aqui nós vemos, ele começa a partir do capítulo 2, com a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e, por último, a carta à igreja de Laodiceia. Todos os momentos nós precisamos, o Senhor Jesus aqui, Ele nos traz a oportunidade de mudança, de renovo com Cristo. E quando nós nos abrimos para essa mudança, para esse renovo com Jesus Cristo, nós mostramos para Ele que nós somos entregues ao Senhor Jesus Cristo. Nós nos entregamos a Ele verdadeiramente e dependemos dEle. Aleluia. Quando nós nos abrimos para essa visão de Jesus Cristo, que Ele traz sobre a sua igreja, quando nós nos abrimos, irmãos, para esse mover de Jesus, Ele vem com a sua palavra sempre nos dando uma oportunidade de crescimento espiritual. Você que não tem força, Deus prepara uma palavra para que você saia da sua casa cheio de fé. Você que não tem coragem, Deus sempre prepara uma palavra para que você saia daqui sabendo que a vitória é tua. Aleluia. Então o quarto passo é não desviar da visão. Amém, irmãos? Não desviar. Que nós possamos olhar para Deus, Ele é o nosso alvo. O Senhor nos traz a cada dia. Agora, o quinto passo, eu quero que você volte comigo para o livro de Hebreus capítulo 11. Nós estaremos lendo o quinto e último passo.
versículo 6. Ora, sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Olha para quem está do teu lado aí, dá aquele sorriso bonito para ele. Fala para ele: eu sou profeta na tua vida. Fala para ele: olha o meu sorriso bonito de profeta. Aleluia. Fala para ele aí, no poder do nome de Jesus, irmãos, na autoridade do nome de Jesus. Fala para ele assim: a melhor maneira de agradar a Deus é crendo nele. Aleluia! A melhor maneira de nós agradarmos a Deus, aleluia, aleluia, a nossa última posição é crendo nele. A melhor maneira que você vai agradar o Senhor é crer naquilo que ele te prometeu. A melhor maneira de agradar o Senhor é mesmo, irmãos, com que, olha, tem irmão, tem crente que parece que quanto mais Deus promete, mais distante ele vai enxergando a promessa. É assim ou não é? Acontece 1, 2, 3, 10, 15, 259, milhares de situações, para que ele olhe e fale: a minha promessa está ficando cada vez mais distante. Agora eu quero que você olhe de novo para essa pessoa e diga para ele: não desista. A melhor maneira de agradar a Deus é crendo nele. Aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos aqui no próximo versículo, versículo 7, falando de Noé, que Noé, ele fez a sua família crer em algo louco, maluco, algo que nunca havia ocorrido. E ainda mais, ele conseguiu convencer a sua família a construir um barco enorme de dimensões absurdas, no meio de uma terra seca, namachurama cantaramanai, e árida, ane cantaramais. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? A Bíblia deixou registrado aqui no versículo 7 que Noé, a fé dele, aleluia, era com tanta certeza que ele fazia todo mundo acreditar na sua loucura. O tempo, o chão, nada ajudava, a terra seca e árida. E ele disse: nós iremos construir um barco gigante. Nós iremos, porque Deus vai mandar grande chuva neste lugar. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, quando Deus chama Noé tinha 480 anos, e com uma fé de um menino, de uma criança, espiritualmente falando, xarabacantaramanais, aleluia! Sabe quantos anos Noé ficou pregando, irmão, sem uma alma aceitar Jesus? Este homem foi um homem de fé. 120 anos. Nenhuma pessoa acreditou nas suas palavras. Ninguém. Todos os cultos, entrava dia, passava dia, entrava ano, passava ano, entrava os séculos e passava, e lá estava Noé pregando, acreditando naquilo que Deus tinha determinado. Aleluias, aleluias. Mas, irmãos, cuidado, que foram 120 anos pregando e ninguém acreditou. Sabe quando o pastor fala: irmão, tenha fé, creia na promessa, e a pessoa fica assim, ó: irmão, tenha fé! E ele olha para o pastor. Cuidado. Olha para quem está ao teu lado e fala para ele: cuidado. Porque aqueles que não creram foram afogados, não aguentaram as águas.
Aleluia! Irmão, aleluia! Toma um gole nesta noite da unção de Deus. Se encha do Espírito do Senhor. Diga: eu vou vencer a incredulidade. Eu vou vencer a falta de fé da minha vida. Eu vencerei a falta de ânimo. E eu vou viver todas as promessas de Deus para a minha vida. Aleluia! Irmãos, se afogaram aqueles que não acreditaram. Quando as águas verdadeiramente vieram, eles não tiveram força suficiente para ficar de pé. Não entraram no barco, não participaram daquela palavra que Noé compartilhava com eles há 120 anos, pregando e falando: arrependam-se dos vossos pecados, porque Deus tem salvação. Mas as pessoas apenas zombavam e falavam para ele: para onde tu vai com um barco desse tamanho? É para rachar mais o chão? Para onde você pensa que vai com tantos sonhos? Para onde você pensa que vai? E é isso que o inimigo tem lançado em nossas mentes. Para encerrar, irmão, se você não quiser abrir, eu abro. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. É uma passagem que, meu Deus, como Deus fala comigo nessa passagem. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Esse homem, sabe, chamado Josafá. A palavra de Deus diz que de repente se levantam reinos, moabitas, os amonitas, os meunitas, decidem ali atacar o reino de Josafá. A Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 20 que ele recebe a notícia dizendo: vem uma grande multidão contra ti. Já estão do outro lado do Mar Morto, e os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi, Gedai. Então Josafá sente um grande medo no versículo 3. E ele decide buscar socorro no Senhor e convoca um grande jejum nacional em toda a terra de Judá. A Bíblia diz que aquele homem, ele foi avisado do que estava para acontecer na vida dele. Olha, está chegando aí. Não foi um exército, mas foram três reinos se levantaram contra você. E eles já estão chegando. Josafá recebe aquela notícia. E a Bíblia diz que ele teve muito medo, mas a primeira coisa que ele fez foi convocar um grande jejum. Falou: todo mundo vai jejuar. E a Bíblia diz no versículo 6 que ele grita: Senhor, o Senhor é o Deus dos nossos pais. Não és tu, Deus, que habita soberano nos céus? Não és tu que governa sobre todos os reinos das nações da terra? Josué sentiu muito medo, mas ele disse para Deus: nas tuas mãos está a força e o poder. Aleluia. A Bíblia diz que ele grita e começa a dizer: Senhor, eu sei que está nas tuas mãos a força e o poder. Tu és o Deus que todas as coisas pode fazer. Aleluia. E no versículo 12 ele diz: olha, eu sei que nós não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Ele admite que está sem forças diante daqueles grandes exércitos. No versículo 12, Josafá admite que não tem forças contra aqueles exércitos. Mas o final do versículo ele diz assim: eis que nós não sabemos mais o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Irmãos, quando nós colocamos Deus como nosso alvo, quando nós não precisamos ver para crer, quando nós estamos dispostos a nos acalmar,
a não desviar a nossa visão, sabendo que a melhor maneira de agradar a Deus é crer nele, nós desabafamos com o Senhor quando nós estamos sem forças, quando nós estamos cansados, desanimados, ou nos sentindo menor do que aquele que se levanta contra nós. Nós precisamos entender que, como Josafá fez, nós precisamos crer no Senhor. Ele disse: eu já nem sei mais o que fazer, eles estão chegando e eu não sei o que eu vou fazer, mas os meus olhos estão fitados em Ti. A minha visão está no Senhor. A minha visão está no Senhor. Aleluias. E hoje foi o dia que Deus te trouxe para isso, para renovar a tua visão, para trazer de volta aquele ânimo que você tinha outrora, para trazer de volta, irmão, aleluia, a tua fé, aleluia, aquela fé que era concreta. Você dizia: vai ser curado no poder do nome de Jesus, e hoje parece que você olha e já não sabe o que fazer. Aleluia. Mas Deus tem falado: eu sou o teu Deus. Você não tem olhado para mim? Então se levante no nome de Jesus Cristo. Vem aqui à frente, você que quer nessa noite, aleluia, dar esses passos de fé na tua vida. Eu te chamo aqui à frente para nós estarmos orando junto, para nós estarmos intercedendo ao Senhor, para que o Senhor, aleluia, o Senhor, aquele que nos chamou, Ele esteja mais uma vez, oh, aleluias, neste lugar, nos tomando pela sua mão, aleluia, de santidade. Oh, aleluias, aleluias, aleluia. Você que vem aqui na frente, eu quero que você já coloque diante do Senhor as tuas expectativas. Coloca diante do Senhor aquilo que você tem sonhado. Eu quero, no nome de Jesus Cristo, que nesta noite você diga para Ele: Deus, eu confesso ao Senhor que algumas vezes eu olhei para as dificuldades, aleluia, mas nessa noite eu quero, aleluia, me posicionar, oh, aleluia, me posicionar em Ti. Santo, 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 santo é o Teu nome, Senhor, aleluias, aleluias. A igreja também pode ficar em oração neste momento, aleluia. Este é um momento ímpar, este é um momento sem igual, este é um momento, aleluia, daquele que crê. Para você estar diante do Senhor, você precisa crer. Para você, irmão, querer a tua promessa de volta, tem gente que está se sentindo que já perdeu a sua promessa. Alguns falam: ah, pastora, está por um fio a minha promessa, está por um fio. Se você quer de volta a tua promessa, vem aqui na frente que ainda dá tempo. Ainda dá tempo, aleluia. Deus quer trazer de volta, aleluia. Você precisa crer, você precisa tomar posse, aleluia. O que é que tem se levantado contra a tua vida? Aleluias. O que é que tem se parecido mais forte do que você? Aleluia. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Aleluia. A palavra do Senhor diz: é Ele quem pelejará por vós. É Ele quem se levantará com o seu braço forte. Aleluia. É Ele. Acredite, creia. Mesmo que todos não creiam naquilo que você crê, mesmo que todos não creiam na tua palavra, naquilo que você tem acreditado, aleluias, oh, aleluias. Creia no poder do nome de Jesus. Continue a construção do teu barco. Continue a construção da tua promessa. Oh, não pare, não pare. Vá recolhendo as madeiras. Não pare. Vá juntando o teu altar ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Mostra para ele que você quer entrar dentro dessa arca. Mostra para ele que os anos podem se passar, aleluia, mas a tua alegria será renovada no Senhor, aleluia, porque foi Ele quem te prometeu. Fiel é o que prometeu.
Aleluias, aleluias, Deus Todo-Poderoso. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor.